Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa terceira aula. Agora nós vamos fazer um pause, tá? Em História do Brasil e vamos seguir aí no contexto de História Geral. Só para relembrar, na primeira aula nós vimos a crise do sistema colonial, na segunda aula nós vimos o Brasil Imperial e o início da crise desse sistema. Agora a gente vai dar um pause em Brasil e vamos para o contexto geral e vamos falar de Revolução Industrial. É um assunto muito importante para vestibular, é um assunto muito importante para a gente entender o imperialismo, para a gente entender depois a Primeira Guerra Mundial. Então essa imagem aqui, ela representa as fábricas que vão surgir ali na Inglaterra. A Inglaterra ela vai ser a pioneira dessa revolução industrial. Quando nós falamos das revoluções gloriosas que aconteceram na Inglaterra, ali sobre o rei Carlos I e tudo mais, que vocês estão lembrados, a gente viu um comecinho dessa revolução industrial, né? A gente viu ali que tem um êxodo rural, que eles vão investir ali na produção de lã, que eles vão investir no acúmulo de capital, e tudo isso vai favorecer o desenvolvimento dessa revolução industrial. Vamos para frente, para não demorar muito? Então aqui, o que foi essa revolução industrial? É um momento da história da Inglaterra, que vai se espalhar pelo mundo, que surgiram novas máquinas, novas fontes de energia, novas relações de trabalho e nova oposição de classe. Vão surgir, com isso, novas classes sociais que não existia. Vai surgir o proletariado, vai surgir o que é mais diferente que a gente conhece. Vai surgir a burguesia industrial, então vão surgir novas classes sociais. Etapas de crescimento da produção. Primeiro ali uma produção artesanal, uma coisa mais rústica, uma coisa mais local. Depois a gente tem a produção manufatureira, que ali utiliza em larga escala as mãos, só que é muito e é rápido. E depois nós temos a produção mecanizada, que já utiliza ali máquinas, né, nesse processo, e aqueles movimentos repetitivos e tudo mais que vocês já conhecem também. Então vamos passar para frente, para não perder tempo. A Inglaterra e o pioneirismo industrial. O que favoreceu? Até acabei de mencionar. O acúmulo de capitais, o controle capitalista do campo, eles vão interferir nessa questão do campo, o crescimento populacional e a posição geográfica, né? Então, ali tinha acesso à navegação e a Inglaterra ela vai se consolidar como a maior potência náutica da época. Então, isso vai ser benéfico também para esse sistema. Passando para frente. Fases da Revolução Industrial. A gente tem a primeira fase, que é de 1760 a 1860. A gente tem as indústrias de tecidos e máquina a vapor, que vão começar a surgir. As indústrias têxteis, né? As indústrias de produção de roupa caracterizam o início aí dessa Revolução Industrial. Ali a questão da produção de lã, a gente comentou sobre isso já. Depois a gente tem a segunda fase, 1860 a 1900, espalha-se pela Europa, Estados Unidos e Japão. Aí os produtos que vai entrar em cena é o aço, a energia elétrica, combustíveis petrolíferos e o desenvolvimento de produtos químicos, que a minha imagem, deixa eu diminuir, vou ficar menor aqui. A gente tem o desenvolvimento de produtos químicos, tá? Então, a segunda fase ela já se espalha ali pelo resto do continente europeu e outros países do mundo também. Consequências sociais da Revolução Industrial. Exploração do trabalho humano. Gente, a condição era degradante. As fábricas eram locais horríveis, condições totalmente insalubres, jornadas de trabalho exaustivas, chegava a 16 horas trabalhando. Você trabalha 16 horas, você dorme, você come? Não. Então, era esse tipo de trabalho. Crianças trabalhavam nas fábricas, mulheres grávidas, não tinham nenhum direito trabalhista, era um sistema de exploração horroroso, que as pessoas se acidentavam e morriam e ninguém estava nem aí. Crianças, quando eu falo que tem criança trabalhando, é criança a partir de 3 anos. Né? Tem um anúncio, não sei se é o livro do 8º ano, mas tem um livro que tem um anúncio bem interessante. Atenção, crianças de 3 anos já são aceitas nas fábricas. Era uma realidade da época. Por que tantas crianças? Não tinha essa questão. Desculpa, gente. Por que crianças? Porque elas eram menores e elas conseguiam ter mais acesso no que eles mais precisavam na época, era a questão do carvão mineral. Elas conseguiam entrar com mais facilidade nas minas e eles pagavam salários mais baixos para as mulheres e para as crianças. Então a gente tem a exploração do trabalho humano, uma coisa assim totalmente desumana. A gente tem também o conflito entre operário e empresário. Nova classe social que vai surgir aqui, o operariado, ele vai começar a questionar os direitos trabalhistas, né?
E a gente tem o surgimento dos principais sindicatos operários, que eram os locais, as organizações, onde eles viam ali a possibilidade de melhorar a condição do seu próprio trabalho. À frente, para não perder tempo. Então, aqui, a classe operária vai surgir, né? Falei dessa nova classe social. A Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar e possuir organizações operárias, que nós já comentamos, que dava ali o apoio, que eles se articulavam para decidir melhorias, para confrontar o empresário, para confrontar ali o patrão. Dois movimentos muito importantes que vão surgir na Europa é o ludismo. O que era o ludismo? Eles se organizavam para reivindicar ali a melhoria trabalhista, eles faziam o quê? Destruíam as máquinas, né? Inclusive, muita gente vai questionar que nessa época vai perder o seu emprego para as máquinas. É por isso que muita gente vai acabar destruindo também as máquinas. A gente tem o movimento cartista. Qual era a intenção desse movimento? Esses operários se reuniam e escreviam cartas, redigiam cartas ao governo, exigindo melhores condições trabalhistas. Esses dois movimentos, eles foram... Deixa eu me diminuir aqui, que eu estou muito grande, né? Não? Vai ficar pequeno demais. As reivindicações operárias foram ouvidas aos poucos. No início, eles foram duramente reprimidos, tá? Não foi só assim, não. Lá pro século XIX, aí sim que eles vão começar a ouvir as reivindicações, vai ter a questão salarial, de férias, de 13º, mas tudo isso aos poucos e graças a essas organizações e a essas manifestações. Vamos para frente, para não perder tempo. Olha só, principais efeitos da Revolução Industrial. A urbanização. As cidades vão crescer, né? A gente vai ter aí um êxodo rural, a gente vai ter uma mudança nessa paisagem. Olha só aqui essa imagem, né? A gente está vendo aqui as chaminés das fábricas que antes não tinha. Então, a gente vai ter uma mudança muito grande nesse quesito urbano. A divisão do trabalho, né? Cada um tudo mecanizado, mulher faz isso, homem faz aquilo. O desenvolvimento dos transportes e da comunicação. Vai ter ali, né? A gente vai ter as ferrovias, que antes não tinham, a gente vai ter a energia elétrica, que vai se desenvolver também, e os primeiros telefones, os telégrafos, que nós chamamos, vão começar a surgir também. Então, vamos passando? Opa, passei demais. Ok, a gente tem aqui as teorias capitalistas, a gente tem o liberalismo econômico. O liberalismo econômico, ele prega a não intervenção do Estado na economia. Isso aí vai se chocar, né, com aquela questão mercantilista, de pacto colonial, que nós estudamos lá em Brasil colonial. Então, essa era a finalidade do liberalismo econômico, e os principais representantes eram Adam Smith, Thomas Malthus e David Ricardo. Isso aqui vocês estudam bastante lá em filosofia, eu acho que ano passado vocês estudaram bastante. E aí a gente tem teorias alternativas à teoria capitalista. Então, qual é a teoria alternativa que vai surgir? É o socialismo. O que era o socialismo? Produção e distribuição de renda e de produtos deveria ser planejada para atender às necessidades básicas da população. E nós estamos falando de planificação de economia, ver o que eles realmente precisavam para produzir. Quando a gente fala de socialismo, a gente fala de divisão igualitária de bens, a gente fala de propriedade pertencente ao Estado, o fim de propriedade privada, o fim da questão da meritocracia, mas isso é assunto para um outro vídeo, também é um assunto bem particular da filosofia, vocês já até estudaram. Então, esse socialismo, que é uma teoria alternativa ao liberalismo, né, o capitalismo, ele vai surgir duas importantes correntes, que é o socialismo utópico, aqui a gente tem os principais representantes, e o socialismo científico, que é representado por Karl Marx e Friedrich Engels, que vocês já conhecem. Não vou me adentrar muito nessa questão dessas teorias, porque quando nós formos estudar a Revolução Russa, eu vou gravar um vídeo explicando melhor o que é cada uma dessas coisas. Vamos para frente. Então, com o fim da Revolução Industrial, né, a gente viu ali as consequências, o que surge nesse contexto global? Surge ali o imperialismo. O que é o imperialismo? O imperialismo é uma política de dominação territorial, econômica e social de uma nação sobre a outra. Quem é que vai dominar quem aqui nesse contexto? Quem vai dominar são as principais potências europeias, principalmente a Inglaterra. Por que principalmente a Inglaterra, professor? Porque ela era a precursora ali da Revolução Industrial, ela era a maior potência da época. Os Estados Unidos, França, Japão vão ser nações imperialistas que vão dominar as outras. Onde é esse campo de atuação?
no continente asiático e no continente africano. Então, o imperialismo é uma política de dominação territorial, econômica, cultural e social. Quando a gente fala de cultural, engloba a religião, engloba os costumes, engloba tudo isso. Então, aqui a gente tem essa imagem que representa, né, as principais potências europeias. E ali a gente tem um representante do governo chinês que estava tentando espantar essas pessoas desse processo de dominação. Então, a gente fala que no imperialismo eles vão fatiar entre eles, entre as principais potências, o continente asiático e o continente africano. Dividir mesmo como se ele fosse um bolinho. Vou passar rápido para não demorar. Então, aqui, ó, o que provoca o imperialismo? A expansão imperialista do século XIX foi um novo passo no processo de mundialização da ordem capitalista, do liberalismo econômico. E a gente tem ali, o que era? O capitalismo industrial e financeiro, as principais potências imperialistas, Inglaterra, Estados Unidos e Japão. A Inglaterra vai dominar principalmente a questão da partilha da África e da Ásia, Estados Unidos vai dominar a questão da América Latina e o Japão a questão oriental da Ásia. O que causa o imperialismo? A necessidade causa o imperialismo. Necessidade de quê? De mercado consumidor de manufaturados. Por quê? Porque eles estavam passando pela Revolução Industrial, então eles produziam muito, sobrou, tinha um excedente, então tinha que ter gente para comprar o que sobrou. Eles precisavam também de matérias-primas, entrou em escassez no seu próprio território. Então eu vou lá no território do outro e vou ver se eu acho ferro, cobre, petróleo, manganês, trigo, algodão, entre outros que necessitavam. A indústria não podia parar. Acabou aqui? Pois eu vou tentar encontrar em outro lugar. Essa era a lógica desses países. E tinha também um excedente populacional. As cidades estavam ficando muito grandes, tinha aquele êxodo rural, tinha aquele horror de gente ali no lugar só. Eles queriam mandar um povão mesmo lá, para esses lugares ali que eles vão começar a explorar. Eles precisavam também de novas áreas de investimento, né? A lógica do capitalismo. Eles precisavam de bases estratégicas, de monopólios. E qual era a desculpa? Era a missão civilizadora. Nós estamos fazendo isso aqui porque nós precisamos levar a civilização para os nossos irmãos. O homem branco, ele tem esse fardo de colonizar. Essa era a desculpa que eles falavam, né? O fardo do homem branco. Aí eles se apropriavam da questão do darwinismo social. Lá em biologia vocês estudam a teoria de Darwin. Lá no primeiro ano em história a gente vê também a teoria da evolução das espécies que Darwin vai elaborar. Algumas pessoas que seguiam ele vão interpretar de uma outra forma e vão dizer que a raça humana também tem estágios evolutivos, pessoas que são menos civilizadas do que as outras, e eles vão se apropriar disso para criar aqui essa missão civilizadora através do darwinismo social. Eles vão dizer que existem pessoas que são mais evoluídas do que as outras e precisavam ajudar nesse processo aqui de civilização. Então, essa é a desculpa ideológica do imperialismo do século XIX. Lembrando que o imperialismo ele também é chamado de neocolonialismo. E a dominação ela existia de duas formas, de forma direta e de forma indireta. Não vou me adentrar muito, porque vai demorar. Olha só, quando a gente fala de imperialismo do século XIX, ou neocolonialismo, a gente tem que fazer um paralelo, a gente tem que fazer uma comparação com o colonialismo europeu do século XVI, que nós estudamos lá na colonização do Brasil, com a questão das Américas espanholas. Então, a gente tem que saber as diferenças, a gente tem que saber o que tem em comum. Olha só, esse quadro, ou você printa a tela, ou você pausa a tela e copia, mas tem que saber que existe uma diferença. Colonialismo europeu do século XVI, área de atuação na América, século XIX, África, Ásia e Oceania, fase do capitalismo, capitalismo mercantilista, que a gente já estudou, fase do capitalismo aqui no imperialismo e neocolonialismo, capitalismo financeiro e monopolista, as indústrias, patrocinadores, burguesia comercial, lembra lá dos mecenas que a gente estudou? Pois é, eles que financiavam os estados metropolitanos europeus e aqui a burguesia financeira e industrial, o dono das fábricas, né? Logicamente, os Estados Unidos da América do Norte, Ásia, Japão. Objetivos econômicos. Lá no colonialismo do século XVI, era garantir mercado consumidor para a produção econômica europeia, garantir a exploração de produtos coloniais, como artigos tropicais e metais preciosos, tinha a questão das especiarias, vocês estão lembrados lá. E aqui, o que eles queriam? Reserva de mercado para a produção industrial. Era exportar aquilo que sobrava, vender lá para aquele povo, garantir fornecimento de matérias-primas. Além de vender, eles queriam pegar a matéria-prima também, e o controle de mercados externos para investimentos de capitais excedentes.
a gente sempre tem uma justificativa ideológica. A do século XVI, do colonialismo europeu, era a expansão da fé cristã. Eles precisavam catequizar os povos nativos. Lembra daquela desculpinha lá, né? Pois é, tem uma desculpa aqui também, que é a missão civilizadora, a missão, o fardo do homem branco. Então tem que saber isso. Vamos passar para não ficar extenso. O imperialismo na África, no continente africano. Gente, tem que ver sempre o continente africano. Tem gente que fala país, mas é um continente com 164 países, se não me engano. O que vai ratificar, o que vai confirmar o imperialismo na África? É a Conferência de Berlim, que vai ser uma espécie de reunião para delimitar os territórios e não ter divergência entre aqueles países que estavam explorando. Quem vai organizar essa reunião, logicamente, é a Inglaterra. 14 países vão participar. Só que, mesmo que ela fosse um acordo para evitar a divergência, a gente vai ter o quê? Disputa entre essas potências. Não vai durar para sempre essa paz aí delas para explorar esses territórios. Vai chegar o momento que elas vão se confrontar. E isso vai gerar o armamentismo. Gente, por que o imperialismo e a Revolução Industrial é tão importante? Porque a Primeira Guerra Mundial, que nós vamos estudar no segundo bimestre, ela é filha do imperialismo. O que provoca a Primeira Guerra Mundial, um dos maiores fatores, é essas disputas imperialistas entre essas potências europeias. Então, elas já vão começar o quê? A se armar, porque as divergências elas vão começar a acontecer. Então, eu vou me preparar para um possível confronto. Então, eu vou investir em armamentos. Olha lá, a França está investindo, depois Inglaterra, vou criar um armamento ali melhor, porque vai que ela quer brigar comigo. Então, a corrida armamentista. Vamos para frente. O imperialismo na África, a França vai ter domínios também nesse território, Argélia, Tunísia, Marrocos, Sudão, Ilha de Madagascar e Somália Francesa. Aqui falando sobre o domínio inglês. A Inglaterra é a maior potência imperialista da época, não esqueça nisso. Dominava o continente desde o mar Mediterrâneo ao norte até o Cabo da Boa Esperança, no extremo sul. Essa charge aqui ela é muito interessante, essa imagem aqui, ela está em vários vestibulares. Ela representa ali, ó, o primeiro-ministro britânico, coloca como se ele fosse um polvo, colocando ali as suas patinhas, né, em vários territórios, né? Se vocês verem bem essa imagem, tem Egito, tem vários países aqui, tem a Malta, não dá de ver. Então vamos para frente, meu povo. Aqui a gente tem o Canal de Suez, que é um local que ligava o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Ele foi construído, né, propositalmente para encurtar a distância. Esse Canal de Suez ele vai ser conquistado pela Inglaterra e vai consolidar mesmo ela como a maior potência náutica imperialista da época. O imperialismo na África ainda, a Alemanha também vai dominar alguns países, o domínio italiano, a Bélgica também vai conquistar países dentro desse continente. Agora o imperialismo na Ásia e na Oceania. O continente asiático tornou-se palco no decorrer do século XIX e início do século XX de disputas coloniais entre as nações. Por quê? Porque eles vão visar esses países aqui, ó, principalmente Índia e China, porque elas tinham um grande contingente populacional. Elas tinham um número muito grande de matérias-primas. Então, essas potências imperialistas, elas vão ver esses territórios como territórios em potenciais para se explorar e vão instaurar ali a sua dominação. A gente tem um caso particular aqui do Japão, que o Japão ele era um país extremamente fechado. E ele começa a ser meio que colonizado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos forçam a abertura dos portos para o Japão. E quando ele... Gente, me perdoe. E quando ele conhece essa abertura dos portos, aí ele tem conhecimento de tudo isso, ele vai automaticamente se tornar também um país imperialista. Vou passar aqui. E aí o imperialismo estadunidense. Olha só. Os Estados Unidos ele vai trabalhar, e ainda hoje ele trabalha com essa questão imperialista de dominação, né? Principalmente ideológica. A área de dominação dos Estados Unidos sempre foi a América Central, ali a sua área de influência. Depois a gente vai ter ele exercendo a sua influência na América do Sul, né? Muito aqui no Brasil, na nossa região, principalmente com essa questão ideológica, cultural, no século XIX, e regiões do Oceano Pacífico. Eles vão tentar controlar ali a região de Cuba também. E aqui a gente tem uma imagem representativa do Tio Sam. Se você ainda não viu essa imagem, meu amor, se atualize, que é como se fosse a personificação dos Estados Unidos e representa muito bem esse imperialismo americano. Então, só para fechar aqui, o imperialismo ele é uma política de dominação econômica, cultural e social de uma nação sobre a outra.
quando eles chegavam e dominavam a questão da indústria, a questão política, isso tinha uma consequência cultural. Eles mudavam, eles elaboravam estratégias para mudar a forma como as pessoas cultuavam os seus deuses. Eles acabavam destruindo ali o cenário político que eles já haviam destruído. Eles descaracterizavam toda a cultura dessa sociedade onde eles iam instaurar a sua dominação. E aqui as consequências do imperialismo. Para os colonizados, que é quem vivia nesses continentes, o imperialismo gerou submissão, acompanhada de desestruturação socioeconômica. Então é por isso que tem muita gente que fala assim, por que os países da África são tão pobres? Meu amor, eles foram dominados por vários anos. Até hoje nós temos países no continente africano que são dominados por outros. Isso justifica aquela mazela que existe lá. Desestruturação socioeconômica, política e cultural, levando à miséria, à fome e às lutas nacionalistas. Então, dentro desse processo de imperialismo, essas pessoas que estavam nesses continentes, elas não vão aceitar isso de forma pacífica. Nós vamos ter vários confrontos, nós vamos ter vários conflitos que vai pedir ali que essas pessoas saiam, que essas pessoas sejam expulsas do território. Então, quando a gente fala de imperialismo, nós não estamos querendo dizer que todo mundo aceitou aquilo de mão beijada, não. Por mais que eles traçassem ali uma questão de ludibriar as pessoas com a desculpa ideológica, elas não vão ser bestas de aceitar tudo de mão beijada. Então elas vão se revoltar. Sim, nós vamos ter várias guerras de cunhos nacionalistas, guerras que solicitavam a independência desses países. Então aqui eu coloquei algumas. Uma aula merece isso aqui porque é muita coisa: Guerra dos Boeres, Guerra dos Cipais e Guerra do Ópio. Pessoal, então é isso. Tô tentando falar o mais rápido que eu posso, mas foram 2 conteúdos em um. Então, é isso aí, gente. Me perdoem e tchau, tchau.